Ô, meu amigo, obrigado. Obrigado, Gabi Moura. Marcos Comensal, obrigado. Novo Macaé, bacana. Obrigado, Gabi. Já tá um pouquinho antes aqui. Deixa eu... Fala, Rafael, você tem que solicitar aí para você participar. Alcio Pereira entrou. Boa tarde, Alcio. Fala, pessoal, boa noite. Fred, Carolzinha Arantes. Rafael, você tem que pedir para solicitar, você tem que solicitar aí, ó, Fred Rabelo, enfim. Eu vi que o Abraão, nosso colega da Baixada, obrigado, Abraão, pela presença. Bastante gente aí, ó. Eu já não consigo ler mais aqui, estamos com 70 e poucas pessoas aí. Opa, acho que o Rafael está pedindo aqui. Deixa eu passar. Ver se o Rafael chega aí. Boa noite, meu amigo Léo Vidal. Fala, Rafael, tudo Como é, bem? como é que você está? Tô bem, graças a Deus, muito trabalho, tá bom. E essa campanha tá voando? Tamo devagarzinho, Tá rapaz. devagar, Devagarzinho tem sempre. visto aí, você tá num ritmo frenético. Não tem nada de devagar, não. É, só um minutinho, peraí, deixa eu só responder aqui, porque eu tava
Fica à vontade. Vamos lá, Rafael. Então o pessoal aí, assim, tem gente que eu não conheço aqui, Fred. Eu vi que o Abraão lá da Baixada, que é o nosso colega candidato também lá da Baixada, entrou aqui, não sei se ele está aí, O Fred mas o ele Fred é entrou aqui. morador meu, ele é aí do Rio, da capital, né? Lá do Rio, da capital. Não, não é o Fred, não, é o Abraão. Ah, o outro, tá. Abraão, que é, eu sei que é candidato. O Abraão é candidato no Rio, na Baixada, né? Enfim, Mas o é uma Fred tá turma ali aqui. também, o Fred tá ali. Quem mais? Carolzinha. Tem uma turma aqui que eu te confesso que entrou bastante gente aqui. Isso é bom. Ó, tem 44 pessoas, 40 e poucos, 50 pessoas. Tem Muito uns amigos aqui, né? Os amigos já sabem, os amigos eu peço pra. Gente, entra lá pra dar audiência, né? Pô? Os amigos, isso, amigo é amigo, né, pô? verdade. São todos bem-vindos aí. A gente vai bater um Tem papo bastante, ó. hoje, conversar um Insta Red pouquinho Market, eu sei que é meu sobrinho lá de Macaé, que me acompanha sempre. sobre a campanha do Léo. Tem Mas aí, meu amigo, bastante gente conta aí. pra gente, como é que tá, como é que estão os planos, por onde que você tem andado, quais as Então, cidades você tem Rafael, visitado. então, a gente tem feito bastante visita aí, né, nas cidades. A gente é aqui do Sul Fluminense, né, da região de Volta Redonda. Domingo estivemos em Resende, lá com o pessoal de Resende. Semana eu tive em Macaé também, a recepção de Macaé é muito boa. O pessoal de Macaé, né, o Léo Xará lá, muito receptivo, fizemos um trabalho legal. O pessoal me pedindo adesivo na rua, Que rapaz. coisa E boa. hoje ele me mandou adesivo de carro. A pessoa, assim, adesivo de carro é algo muito, né, muito significativo, né? A pessoa me pediu na rua. Eu estava parado na rua, ela falou, você é o candidato? Eu falei, sou o candidato. Me dá um adesivo. Aí eu achei que não ia colar. Apareceu, aí o Léo me mandou hoje uns carros lá adesivados que ele não sabe de quem são. Tem Que que ser um legal, adesivo que legal. que me pediram na Hoje rua, aqui em né? Barra Mansa Assim, eu vi dois já na rua, com o seu nome. é, legal. E Inclusive, assim, eu tenho um pouquinho de material aqui, Léo. Se você quiser deixar como ponto de apoio para o pessoal pegar aqui comigo, estou à disposição, viu? sim, por favor, por Material. favor. Eu tenho adesivo, tenho material. A gente sabe, né? Você que é representante do Novo aqui sabe. Nossa campanha é uma campanha barata, né? Uma campanha feita com doações de pessoas que acreditam no projeto. Mas está sendo bacana, assim, receptividade bacana. Muita gente manda mensagem. Eu costumo dizer para o pessoal que está comigo trabalhando o seguinte: nosso eleitor é um eleitor meio silencioso. É bom e é ruim, né? Mas no privado, na questão mais pessoal, muita gente se manifesta. Às vezes não quer entrar na briga política, porque tá muito polarizado tudo, né? Mas a gente recebe muito apoio, muito carinho de muita gente na rua, de pessoas que eu não imaginava, que eu conheço, mas não imaginava que votariam na gente, talvez por alguns conceitos que as pessoas podem discordar. Mas eu observo que as pessoas respeitam muito o Novo, respeitam muito a marca Novo, reconhecem muito que a gente faz um trabalho bacana dentro do partido e que é um partido feito de pessoas com correção nas suas vidas, né? Isso é muito importante, muito bacana a gente participar. Eu estava dizendo até agora há pouco para um outro candidato o seguinte, que o que assusta a velha política, é que discurso de candidato, né, prometer, todo mundo promete. Discurso de candidato é uma coisa que brasileiro já está escolado nisso. O diferencial e o que deixa eles realmente apavorados é que eles já entenderam que a gente fala o que a gente vai fazer e quando a gente ganha e entra, a gente vai lá e faz, né? O que causa espanto neles é exatamente isso. Você vê gente abrindo mão de privilégios, você vê gente cortando verba de gabinete aí em 70%, igual a gente já viu. Tem direito a 25 assessores e o cara está com 5, 6 e faz um trabalho muito melhor do que aquele que está com os 25 completos. Então, o diferencial de vocês é esse, que vocês vão entrar... Você sabe, Rafael, essa semana, domingo, eu também tive em Santa Rita, que é meio Barra Mansa, meio Volta Redonda, né? E aí, conversando com uma pessoa que está acostumada a fazer campanha, né? Assim, é sempre procurada pelos políticos, né? Porque é uma pessoa que tem uma certa penetração na comunidade e tal. E eu não fui nem assim, eu fui, né, tomar um café na casa de um amigo que é apoiador, falou, vamos lá passar na minha mãe tomar um café. Aí nós fomos, né, voltando de Resende, inclusive. E aí ele estava falando o seguinte, né? Ele começou a fazer o trabalho para um outro candidato aí, um candidato bastante conhecido até,
E assim, aquela história de sempre, né? Promete mundos e fundos, né? E não tem como cumprir, porque, né? Eu até falei assim, ó, ele até gostou do papo, então eu falei, cara, se quiser me ajudar, eu não posso prometer nada. Eu posso prometer que se eu ganhar a eleição, você terá um bom parlamentar defendendo os interesses do Brasil. Individualmente, né? Empreguinho aqui, dinheirinho ali e Aqui no tal, isso eu gabinete vai ter que passar pelo processo isso, seletivo, né, Léo? exatamente, exatamente. Isso eu não posso prometer, difícil, porque nós vamos ter no gabinete, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas, 11 pessoas é o padrão novo. E eu preciso de milhares de votos. Então chega a ser simplório, né? O cara achar que o cara vai ter como cumprir tudo que ele está prometendo, porque como que ele faz, né? E é ruim, né? Porque é difícil a gente se colocar numa situação, as pessoas custam acreditar, né? Que a gente tem realmente uma proposta diferente, que no Novo não tem carreirismo político, né? Que a nossa campanha... Eu falo, por exemplo, meu material eu ganhei de doadores. Mas como assim você ganhou de doadores? Ganhei, pô, ganhei. As pessoas ou deram dinheiro na campanha, ou pagaram material, ou enfim, tudo registrado no TRE, né? Tudo, que é uma coisa que as pessoas que estão acostumadas a fazer campanha política não entendem. Não entendem. Pô, mas você fez só isso de panfleto? Só isso, porque o meu panfleto eu entrego. E se a pessoa não quiser, eu peço de volta para entregar para outro. Não tem panfleto meu no chão, não tem panfleto meu Tem um na casinha de candidato correio aí, jogado fora, né? tem um Então isso candidato faz de diferença. tem um candidato de São Paulo, Sérgio Victor, ele é daqui do Vale do Paraíba Paulista, estadual, e ele fala isso, eu dou o panfleto, eu fico olhando, se jogar no lixo eu pego de volta. Pois Esse é é, meu bolso, é, não é de fundão, não. pois é, e assim, e é importante, quando você, assim, é óbvio que a gente não vai conseguir, não consigo, né, falar com 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, não dá. Mas a gente acredita que o poder de multiplicação da nossa mensagem também é muito poderoso, Rafael, porque uma pessoa que a gente consegue conversar, 5 minutos que seja, se ela for uma pessoa bem intencionada, se ela for uma pessoa que realmente não olha só para o próprio umbigo, não quer só o benefício próprio, ela consegue perceber que não só eu, outros candidatos do Novo, tem uma proposta que realmente se preocupa com o país, se preocupa com a geração que vai vir, com os nossos filhos, com a escola, com a segurança, com a saúde, sem demagogia, né? Que a gente realmente tem uma proposta são pessoas que, muito, se não a totalidade, são pessoas que já têm suas vidas profissionais consolidadas, eu posso falar a minha, né, tenho a vida consolidada, então as pessoas percebem isso, percebem que realmente os candidatos têm algo a doar de forma sincera e sem segundas intenções, né? É verdade. Ô, Léo, 13 dias para eleição, hein? 13 dias, cara. Não é um 13, número muito bom, não, mas são 13 dias, né, pô? 13 dias para eleição. Agora é reta final mesmo, menos de 2 semanas. O que você está É. planejando aí para os próximos dias? Cara, assim, todo dia a gente está na rua falando com alguém, né? Com uma pessoa, duas pessoas. Foi engraçado lá em Macaé, Rafael, que eu fui para fazer o trabalho de rua lá, né? O Hélio Seco, que é o candidato a vice-governador, um cara fantástico. Eu fiz a live com ele na segunda-feira passada e, coincidentemente, ele também ia. Eu falei, caramba, então a gente vai se encontrar. Eu não tinha combinado com ele. Eu tinha programado com o R30 de lá e ele tem uma base lá, ele tem uma empresa lá, inclusive, né? E aí a gente, pô, então a gente vai estar lá, vamos fazer junto. Eu fui para fazer a panfletagem. E aí surgiu a ideia de a gente fazer uma reunião à noite, né? Convidando as pessoas. E o Léo falou, cara, eu não sei se as pessoas vêm. E eu ia voltar no mesmo dia, né? Eu ia voltar no dia. Eu falei, Léo, se você trouxer uma pessoa aqui, eu fico para conversar com essa uma pessoa, não se preocupe não. Essa uma pessoa que vier aqui para me ouvir, eu acho importante e acho que não é perder tempo, não. Cara, e tinha muita gente, tinha bastante gente. Coisa boa. Gente pegou meu adesivo, gente ouviu a nossa mensagem, gente se engajou na campanha, tem recebido agora muitas coisas. Tivemos lá numa pedido de apoiadores também lá, olhando uma situação da termoelétrica, uma situação bastante complicada do ponto de vista ambiental, enfim. E a gente, se me chamar para conversar, eu vou. É uma pessoa, duas, eu vou lá e converso, né? Obviamente, a agenda
fica cada vez mais apertada, já está apertada há algum tempo, né? Semana, amanhã, quarta-feira, eu estou indo para o Rio, né? Fazer um outro evento lá. Temos aí a perspectiva, né? Vou dar o spoiler aqui, não está confirmado aí, mas tem uma perspectiva de talvez o Ganymede estar aqui na semana, né? Então, não confirmou 100%, mas parece que tem grande chance. E, cara, e todo dia com alguém, todo dia na rua, falando com alguém, todo dia conversando com um grupo, pequeno, grande. A perspectiva é que a gente consiga levar a mensagem para o maior número de pessoas possível, não só a mensagem do Leonardo Vidal, né, 3055, mas dos candidatos a deputado estadual, dos outros candidatos e do Paulo, que é o nosso candidato ao governo do Estado. Né? Entendi. E do Dávila, né? E do Dávila também, que é o nosso candidato à presidência. Né? Presidente. Opção a gente tem, né, Léo? Opção a gente tem. O pessoal não pode falar que não tem opção. O Rio de Janeiro e São Paulo eles estão tendo uma oportunidade que os mineiros tiveram em 2018, souberam aproveitar e agora estão colhendo os frutos, né, de um estado com as contas praticamente sanadas, preparado para voar, como disse o Zeno. Exato, é importante você falar isso, cara. Minas Gerais aí é um exemplo, né? Que tem muito mineiro aqui na nossa região, né? Nós fazendo limítrofe aqui com São Paulo e Rio, e tem muita gente de Minas aqui. Minas é um exemplo que dá para fazer, né? E São Paulo, né, o Rio de Janeiro, tem opção, né? Se o pessoal olhar um pouquinho fora da polarização aí normal, né, que normal, não é normal, mas que tem acontecido, tem opção. No Rio tem opção, São Paulo tem opção, Santa Catarina tem opção, né? E o exemplo está aí. Agora a gente não é mais uma promessa, né, Rafael? A gente não está mais só no discurso. Nós temos mandatários, deputados que cumpriram integralmente aquilo que se propuseram a fazer. Nós temos o Zema, que superou todas as expectativas enquanto cargo majoritário. Tem o Adriano Silva lá em Joinville, superando todas as expectativas. Então não é mais uma promessa, né? A gente tem casos concretos. É bom falar, né, o Rafael, as pessoas que talvez estejam assistindo aqui que não conhecem, por que dá certo? Porque a gente passa num crivo muito grande, a gente passa num processo seletivo, né, a gente tem que estudar, a gente tem que ter pré-requisitos morais e técnicos, né, a gente faz um treinamento, né, um curso muito aprofundado, depois faz uma prova, depois faz uma entrevista para chegar a ser candidato. A gente não caiu de paraquedas, né, a gente não saiu né, a gente não é o popular do BBB, a gente não é, né, o que faz dancinha no TikTok. A gente tem conteúdo para entregar. Quando eu digo a gente, os candidatos do Novo como um todo, né? Quando você falou isso, você falar isso daí é importante, né? O pessoal que não está dentro do partido não entende muito. Ouviu falar alguma coisa, mas não tem conhecimento profundo sobre isso. Que todo candidato do Partido Novo ele passa por um processo rigoroso, um processo seletivo rigoroso, entrevistas, tem que publicar vídeo, responder questões de ciência política até, de questões de filosofia política, de orientação, para você saber se a pessoa é realmente um liberal ou se é um liberal da boca para fora. Tem gente que descobre que não é liberal depois que vai responder, né? Que acha que o Estado é solução para alguma coisa. O Estado não é solução para nada, né? O Estado é liberal, mas quer que o Estado tenha estatal de... Então, esse processo seletivo ajuda a fazer uma peneira muito profunda nisso, ajuda a separar muito bem o joio do trigo. E tem realmente várias opções, mas o Léo é o único candidato a deputado federal aqui do Sul Fluminense, né, Léo? É isso, cara. Isso é importante a gente falar, porque eu tenho chamado a atenção das pessoas o seguinte: o Novo defende, inclusive, né, o voto distrital, né, que eu também defendo particularmente, porque eu acho que a gente tem que ter representação nas diversas partes do Estado e do país, né? E se a gente pensar, o pessoal também que talvez não entenda bem como é que é a maneira de se eleger, né? A gente tem um voto hoje que a competição não é com o cara de fora, não é com o cara do outro partido, por incrível que pareça. Tem uma competição interna dentro do partido, quem é do mais votado. E aí, uma competição, às vezes, não no Novo, porque no Novo eu fico tranquilo quanto um colega que seja eleito. Mas nos outros partidos, a máquina joga sujo, o Rafael e colegas que estão nos assistindo.
porque eles botam, por exemplo, um cara, o Rafael é muito bem intencionado, um cara de volta de Barra Mansa, muito bom, muito bem intencionado. Mas no partido dele tem o cara, o bandidão lá do Rio, que é o dono do partido. E o cara bota esses caras ao longo do estado para fazerem o que é chamado de quociente eleitoral. Então o cara vota no Léo, vota no Rafael, mas elege o cara do Rio que ele nem sabe quem é, né? Porque o nosso sistema político é assim. O voto distrital impediria isso, porque você votaria alguém da sua região. Pensando assim, né, eu faço esse paralelo, repetindo, no Novo, praticamente todos os candidatos, qualquer um que foi eleito lá, nós estaremos bem representados. Mas pensando regionalmente, é bom que nós tenhamos representantes para que a gente faça o projeto do Novo, que faça a representatividade do Sul-Fluminense ser assegurada, né? Nós temos hoje vários candidatos da região, muitos, pessoas que vão ter votação até relativamente grande, mas que correm risco de ficar fora, por causa do quociente eleitoral, porque eles, no universo do partido deles, eles podem ter mais voto que o Vidal, mas vão ter muito menos voto que alguns candidatos da capital, né? Eu tento explicar isso para algumas pessoas, e as pessoas falam, não, você está falando mal do... Não, não estou falando mal não, estou te explicando como é o jogo, né? Eu falo o seguinte, muitos candidatos aqui da região, se fossem do Novo, eles estariam eleitos, pelo nível de voto que eles têm. Eles não entram no Novo porque não conseguem, e porque não tem fundo eleitoral, e porque, né, vão ter que se submeter a uma série de regras que não interessa para eles. Mas o nível de voto que eles têm, dentro do Novo, eles estariam eleitos, né? Nós temos candidatos com potencial de voto muito grande. Só que também, talvez pelas técnicas que utilizam, muito dinheiro, tem candidato aqui com 2 milhões de fundo eleitoral, né? É muito dinheiro, né? É muita coisa, é muito recurso, é muita máquina, e não é só dinheiro, não é só dinheiro para campanha. O cara está associado no prefeito A, no prefeito B, a prefeitura roda, né, a bicicleta para ajudar o cara, e assim, é bastante complexo. Então eu chamo, foi importante você falar isso, eu me coloco como candidato. E Rafael, você pode atestar isso, eu sou candidato, não é do Leonardo Vidal, eu sou candidato a um projeto regional. Eu me coloquei candidato porque no Novo é difícil ter candidato, porque é difícil ser candidato no Novo. Você tem que parar a sua vida durante um tempo, antes da campanha, você tem que começar a se preparar, você tem que estudar, você tem que... né, nesse momento, eu sou servidor público, então eu posso me afastar e continuar tendo meu rendimento por uma questão da legislação, mas quem pode parar de trabalhar para ser candidato? É difícil, é muito difícil, é muito complicado essa briga. A gente briga para que isso fosse para todos os candidatos tivessem essa igualdade. Não ter recurso público, ser financiado pelos apoiadores reais, né, para quem acredita no nosso projeto. Por exemplo, eu falo isso, eu me licenciei, eu acho uma excrescência, eu acho que não tinha que me licenciar, mas não é um direito meu, é uma obrigação, não sei se todo mundo sabe disso, eu não posso continuar trabalhando, eu sou professor da rede federal, né? Eu não posso trabalhar, eu sou obrigado pela legislação, eu acho isso, vou inclusive botar, quando for deputado, propor que isso acabe, porque eu não, numa eleição justa, eu não valeria de nada da minha condição de estar junto com os alunos. Até porque quantos alunos eu tenho? 30, 50? Isso não ganharia eleição, eu não teria diferencial competitivo nenhum, mas eu sou obrigado a parar de trabalhar para fazer campanha. Não é direito, não, é dever, tá? Não é um direito do candidato, não, é um dever. Dever dele. Briguei não. Inclusive, fui pesquisar, não há possibilidade de eu não me afastar. Não havia possibilidade de eu não me afastar. Você falou dos seus alunos. Fala um pouquinho para a gente da sua carreira acadêmica, como é que foi. Você prefere falar primeiro da corporativa ou da acadêmica? Eu queria que você fizesse... Vamos falar da corporativa porque eu comecei sendo técnico, né? Eu comecei sendo técnico eu sou técnico de eletrônica, formado com muito orgulho aqui na Escola Técnica Pandiaca Lógica, em Volta Redonda, né? Uma escola tradicionalíssima aqui de Volta Redonda, que é uma escola que foi criada pela CSN. Eu comecei estagiando, na verdade, na cidade de Resende, na antiga Xerox, que nem existe mais, né? Com 13 anos eu fui estagiário da Xerox. Ó, chegou a Sandra aí também, ó, candidata a deputada estadual lá do Rio. Sandra, boa noite.
Pessoal, quem foi entrando aí no vídeo, desculpa, porque realmente não dá para ficar olhando aqui, vai entrando e saindo gente, a gente vai perdendo um pouco aqui o senso de quem é. Por acaso eu olhei e a Sandra entrou. Então, voltando, eu trabalhei como técnico, né, como estagiário, né, primeiro emprego, 13 para 14 anos. Me formei, entrei na CSN, trabalhei como técnico na CSN, fui estudando, fiz engenharia e depois trabalhei em muitas empresas, CSN, Vale, na Michelin, onde eu conheci o Paulo, inclusive, né? É uma história legal que eu gosto de contar. Conheci o Paulo antes da política, antes dele ser deputado, né? E eu comecei a dar aula, Rafael, com 24 anos, 25 anos. Assim que eu me formei na engenharia, eu comecei a dar aula. Era um professor biqueiro, né? Dava aula de noite, trabalhava de dia nas fábricas e tal. Né? Nessa época eu trabalhava em Resende, na concessionária de energia. Hoje é EDP, Enel, mas era Ampla na época. Tinha acabado de ser privatizada, era Sérgio para Ampla. Comecei a dar aula. E nunca parei de dar aula, né? Dei aula em cursos técnicos, em faculdade, dei aula na UERJ, dei aula aqui na UBM, em Barra Mansa, dei aula em Resende, na EDB, em curso de engenharias. Em 2017 eu fiz concurso, né? Fiz mestrado, doutorado depois e fiz concurso para o IFRJ e hoje eu sou professor, né? Professor dedicação exclusiva, né? Que a gente chama. No Instituto Federal. Mas eu trabalhei 25 anos na iniciativa privada e sou empreendedor também. Já tive curso de informática, confecção, loja de roupa. E hoje eu sou sócio de empreendimentos de alimentação. O Rafael já foi tomar um shopping comigo lá, comemos uma picanha lá, né, Rafael? Boa demais, recomendo. Ó, tem uma pergunta aqui do Bruno Reis. O que você pretende propor caso seja eleito para melhorar o ensino tecnológico do Brasil? Vou aproveitar que a pergunta tem a ver com o que estava no ensejo, né, o Rafael? Eu sou fruto da escola técnica, né? A minha vida ganhou uma ressignificância, né, ganhou um caminho na escola técnica, né, onde eu vi um mundo que não existia. E eu estudava, eu falo isso, né? Hoje as pessoas eu estudava, teve um ano que eu estudava de manhã, de tarde e de noite. Ficava cansado? Não, cara, ficava muito motivado. Eu tinha aula de música, eu tinha aula de esporte, era assim, era realmente uma formação completa. O ensino tecnológico no Brasil, ele é mais que necessário. Ele é mais que necessário. Hoje estava uma professora da USP, a minha esposa estava assistindo uma live, falando que está faltando engenheiro. Aí você fala assim, mas faltando engenheiro? E tem um monte de engenheiro que não está empregado, como é que é isso? Aí, infelizmente, eu posso dizer isso porque a gente está diplomando muita gente, mas está formando mal. A gente está diplomando muita gente. Formar é uma coisa, diplomar é uma outra coisa. O ensino tecnológico, ele é necessário, e aí quando fala tecnológico, base nível médio e nível superior, e até mesmo tecnológico, propriamente dito, que é uma modalidade intermediária, né, o tecnólogo, né, ele é o que vai fazer o país sair da situação que hoje praticamente vive de commodities, né, agronegócio e commodities. Nossa indústria encolheu em 20 anos de uma tal maneira que isso gera empregos de baixa qualidade, né, de baixos salários e tal. Se você pegar os exemplos internacionais, né, a própria China, mas vamos falar de Japão, Coreia do Sul, deram um salto, né, de serem países basicamente agrícolas para as potências tecnológicas que são hoje. E o Brasil tem tudo para isso acontecer, né? Mas nós precisamos de formação de mão de obra. Nós precisamos de gente para fazer isso, né? O agronegócio é excelente. O agronegócio hoje ele emprega gente de base tecnológica, não é mais um cara com facãozinho cortando cana e colhendo soja, né? São equipamentos que demandam tecnologia. Commodities, a mesma coisa, né? Aí para te falar de minério de ferro e petróleo, demanda tecnologia. Só que muitas das tecnologias são importadas. Se você pegar hoje, muitas das tecnologias são usadas pela Petrobras, que é uma empresa nacional, são importadas por falta de base tecnológica do Brasil. Isso aí. Léo, fala aí, continua falando para a gente da carreira corporativa. Então, aí
Eu tive uma passagem como diretor-presidente na empresa de água e esgoto aqui de Volta Redonda, no SAI de Volta Redonda, né? A experiência foi curta, mas foi muito engrandecedora, né? Onde eu comecei eu nunca tinha me envolvido em política antes desse momento, assim. Até já estava no Novo como filiado, mas não filiado, eu falo, aquele filiado que quer terceirizar o problema para alguém. Pago minha mensalidade, gosto do Novo, mas não me envolvia, né? Quando eu tive no SAI, eu percebi o quanto a política altera a nossa vida, a gente querendo ou não. A gente gostando ou não da política, né? Falar, não gosto de político, não gosto, mas como que ela tem influência na nossa vida. E de lá para cá, tenho me envolvido a cada vez mais, né? A ponto de me tornar candidato, algo que eu nunca imaginei fazer, né? Também por acreditar que nós precisamos de representação no Novo e precisamos, como você bem puxou, representação local. Nós precisamos fazer o projeto do Novo crescer, nós precisamos trazer mais gente, nós precisamos eleger pessoas em Volta Redonda, em Barra Mansa e Resende, e a maneira que eu entendi nesse momento era me colocar como candidato. E como eu sou competitivo, Rafael, eu não entrei para brincar, eu não gosto de perder nem para o ímpar, cara. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas nós estamos brigando para eleger o deputado federal do Sul Fluminense. Amigo, fala para mim um pouquinho das propostas que você tem aqui para o Sul Fluminense. Como você vai agregar no seu mandato benefícios para a região? Você tem alguma proposta concreta regional? Quando você fala propostas, assim, as minhas pautas naturais, Rafael, até pelo meu histórico profissional, né, eles estão ligados à criação de emprego e renda, e aí não é só para o Sul Fluminense, né, para o país como um todo, e educação balizadora para isso, né? Na verdade, a educação, eu sou professor há muito tempo, hoje eu sou professor do Instituto, e eu posso, com propriedade, dizer isso. Nós temos muita coisa a melhorar no ensino, no sentido de aproximar ele mais ao processo produtivo. Fazer com que os cursos, e aí eu estou falando da rede federal, né, porque a legislação que vai me caber é da rede federal e desdobramento para as redes estaduais e municipais, fazer com que o aluno esteja mais próximo da realidade de trabalho. Quer seja ele na base tecnológica, quer seja ele no terceiro setor, quer seja ele com cursos voltados para a área de cultura, para a área de... Enfim, eu percebo que a escola ela ficou longe do que o mercado precisa. A escola forma hoje de uma maneira distante do que as empresas, ou até mesmo o mercado de trabalho. Quando eu falo empresas, não é só o cara ser empregado de uma empresa. Ele ser empreendedor. Ele precisa aprender a ser empreendedor na escola. O cara ele aprende a ser empreendedor meio no improviso, ou com alguém que já ou em outras estruturas que não a escola. A gente tem que trazer isso para dentro da escola. Desde pequenininho, o cara tem que saber usar o dinheiro, né? Uma das bandeiras que eu defendo muito é a educação financeira na escola, né? Ele tem que aprender a lidar com dinheiro desde pequenininho, né? Porque tem um videozinho, eu não sei o nome do menino, de Minas, cara, ele fala de forma muito bacana, um menino de 14 anos. Estudar português é importante, claro, estudar história, estudar matemática, claro que é. Geografia, biologia, claro, né? Eu sou professor, não vou falar... Agora, todo mundo vai usar biologia? Você usou biologia na sua carreira de advogado, Não. Rafael? Eu, na minha carreira de engenheiro, muito pouco. Agora, precisar saber usar o dinheiro é 100%. Né? Então, cidadania, direito, introdução ao direito. Então assim, e veja bem, pessoal, ninguém está falando para tirar a biologia, não é isso. Mas se tem todas essas matérias como arcabouço, como é que não tem formação cidadã, como é que não tem formação para entender os direitos que ele tem, como é que ele lida com o dinheiro? Isso tinha que ser obrigatório desde a pré-escola, porque isso fatalmente todos vão precisar. Léo, eu posso não precisar. Mas por acaso que essas matérias não estão na base? Pois é, Rafael, aí é uma discussão ideológica que vai além, né? Eu não consigo te afirmar. Eu entendi sua pergunta e sei até qual seria a resposta, mas eu não posso ser liviano e afirmar que isso é um projeto
montado para que não aconteça. Eu não posso acreditar nisso. No, Apesar no mínimo, de... mas no mínimo, essa ignorância toda, ela se justifica pela ausência dessas informações no currículo básico, né? A situação de calamidade política que a gente vive é fruto da ignorância do povo, né? E isso elege muita gente, E isso né? elege muita gente. Isso elege muita gente, né? Garante a eleição de muita gente, né? E aí, enfim, é complexo. Como deputado, isso eu vou brigar lá. A gente consegue fazer tudo? Claro que não, mas brigar, a gente vai brigar muito para que isso aconteça. Tem uma deputada aí, né, famosa, né, do Sul, que levantou a voz contra a educação financeira nas escolas, falando que o problema do pobre não é saber dinheiro, ele não ter dinheiro. É claro. Aí ele vai sempre não ter dinheiro. Quando ele tiver, então ele não vai aprender. Quer dizer, ela quer que o cara seja sempre pobre, quer que sempre dependa do Estado, né, tal. E aí, no caso da afirmação dela, eu posso, não sou leviano, porque ela afirmou isso, né? Não, o problema não é o cara não saber usar o dinheiro, o problema é ele não ter dinheiro. É claro, né, o Sabichão, é claro. Agora, a gente não quer que ele evolua, ela não pode falar que o cara não quer que evolua. E quando ele evoluir, ele não vai saber usar o dinheiro, ele não vai saber o direito que ele tem, ele não vai saber como aplicar o dinheiro, ele não vai saber como usar, como empreender, como fazer o dinheiro dele prosperar. Isso O dia que tiver o dinheiro, se ele não tiver essa educação financeira, ele vai perder o dinheiro. É aquela história da pessoa, a mentalidade. A pobreza é uma questão de mentalidade, né? Mais do que estado financeiro. Exatamente, e assim, então essa bandeira para mim é muito cara para mim, né? E aí, de novo, né, quando eu falo educação, geração de emprego e de renda, para mim é quase que uma coisa só. É óbvio que é um projeto de longo prazo, né? Tem que começar. Você sabe, o Rafael, que tem na cultura oriental, o Japão, os estudos apontam isso, ele falou o seguinte: bom, essa geração que está aqui, eu não vou mudar mais, não consigo mudar mais a cabeça dela a partir de um determinado momento. E é verdade, né? A gente já tem os dogmas, você já temos nossos dogmas. Mas a criança, se você colocar isso lá na escola, na pré-escola, educação cidadã, educação financeira, ela vai vir uma geração muito mais preparada para isso do que a gente foi. A gente vai aprendendo, né, na nossa particularidade. Aí você pode ter um pouco mais de acesso a uma informação, eu posso correr um pouco mais atrás, mas não é uma coisa estruturada. Lá atrás, né, o Fred está botando aí, falou tudo, obrigado, Rafael, o Jornal do Instante, a Marcela Peçanha, que é sua amiga advogada, tá? Marcela Peçanha, especialista em licitação, obrigado, Marcela. Se isso for implantado lá na criança, nós vamos ter gerações mais preparadas e que não vão se deixar levar, como muita gente da nossa geração se deixa, né? No sentido de achar que o cara vai... Tô vendo a propaganda do ex aqui falando hoje, nós vamos botar mais emprego. Aí como que é mais emprego? Fazer a máquina contratar mais gente. Isso gerar emprego. O Estado não gera emprego, gente. Isso é de uma sandice, né? Vamos aumentar o salário mínimo, como se aumentar o salário mínimo, né? Ninguém quisesse aumentar. Vamos aumentar, eu dou uma canetada aqui e aumenta. Aumentou o salário mínimo, Rafael e colegas que estão assistindo, aumenta tudo. Aumentou o salário mínimo, só gera inflação. Aumentou o salário mínimo, aumenta tudo. Qualquer criança que tivesse estudado educação financeira saberia disso. Mas o político, em geral, ele acha que canetada resolve tudo, né? Canetada não resolve. Canetada é uma ferramenta artificial que só cria mais problemas, só gera mais dificuldade. Artificialmente, nada funciona, né, Rafael? Você não gera emprego artificialmente, você não gera crescimento econômico artificialmente, né? Não, você gera, assim, pontualmente ou num curto prazo, uma sensação que as coisas melhoraram, mas a conta chega, como está chegando, como chegou a conta, mesmo antes da pandemia, chegou a conta de 2013, 2014, das ações que foram tomadas lá pelo governo que estava no momento, né? As ações, a conta chega, uma hora chega, né? E pode demorar um pouco mais, um pouco menos. O mundo passou num momento econômico fantástico, né? Lá no começo da década de 2005, 2006, 2007, o Brasil não aproveitou. O Brasil não aproveitou para se desenvolver, e depois vieram as crises que são cíclicas, né? Quem estuda um pouquinho de economia sabe que vão ter momentos econômicos bons e econômicos ruins. Os países que se preparam passam bem pelas crises e nós entramos no buraco que nós entramos aí, né?
em função de tomadas populistas e erradas lá no passado. Léo, você tem essa carreira que você teve nas empresas, em multinacionais, você ocupou bastante cargo de gestão, né? De gerência, Sim, e sim. foi dessa experiência, inclusive na Michelin, onde você conheceu o Paulo, né? Como é que foi isso daí? Isso, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, né? Eu fui gerente, fui coordenador no primeiro trabalho que eu tive como engenheiro, né? Como técnico, eu era técnico, operacional, mas quando eu me formei engenheiro, eu já ocupei cargos de coordenação, de manutenção e depois de projeto, gerindo orçamento, gerindo pessoal, gerindo obras, né? Na CSN a mesma coisa, porque depois eu voltei para a CSN, fui um dos responsáveis por implantar o porto de Itaguaí, né? Na época era Porto de Sepetiba, né? Eu fui engenheiro, fui coordenador e fiquei um tempo como gerente. Depois na Michelin também ocupei o cargo de gestão do projeto como um todo, um projeto muito grande, né? O projeto da Michelin, o qual o Paulo participava também na parte financeira da engenharia, né? Eu era do projeto como um todo e o Paulo cuidava da parte da engenharia, né? Você tinha outras áreas, o Paulo era da engenharia de Campo Grande, na verdade, né? E, cara, gerir um projeto grande desse, projeto de bilhões, né? Projeto da Michelin é bilhão, projeto da CSN bilhão, né? Mais de 2 bilhões e meio de Itaguaí, 2 bilhões da Michelin. São projetos muito grandes, envolvem muitas pessoas, muita coisa para amarrar, né? É uma experiência muito. Eu dou aula de gestão de projetos hoje, né? Tanto na pós quanto no técnico. E eu conto as histórias para os caras, é bacana, porque realmente são histórias reais, não são histórias. O Caio está aqui, ó, então o Caio Marcelo. O Caio Marcelo foi meu aluno e trabalhou comigo também quando eu fui diretor executivo aqui do SAI, né? Em pouco tempo, né? O Caio, se quiser botar um comentário para ajudar a gente a falar mentira aqui, em pouco tempo a gente também conseguiu implantar algumas melhorias significativas, né? Nos processos, porque é o que a gente sabe fazer, é o que a gente aprendeu a fazer ao longo do tempo, né? Eu sou rapidamente, né, eu sou formado em engenharia, fiz curso de pós-graduação na FGV em gestão de projetos, fiz mestrado em engenharia, doutorado em engenharia, né? Então a gente acabou desenvolvendo expertises e competências ao longo dessa carreira aí profissional, que eu espero agora ser muito útil enquanto deputado, né? Porque a gente tem realmente experiência. Eu costumo brincar, mas é uma brincadeira séria, dizer que eu sei o que é ser empregado, porque eu fui empregado durante 24, 25 anos. Eu sei o que é ser empregador, porque eu sou empregador há 20 anos, né? Eu sei como é que é ser empregador. E agora eu sei como é ser funcionário público, porque eu sou funcionário público há 6 anos, né? Então, eu sei um pouquinho das dores, das dificuldades e dos pontos fortes de cada um desses setores aí. Léo, como é que tá a vaquinha? Como é que tá indo? Rapaz, eu vou confessar que eu achei que eu arrecadava mais dinheiro. Tirar dinheiro da turma fazer campanha não é fácil não, tá, Rafael? Eu tinha uma perspectiva de juntar um pouco mais de dinheiro, mas também não posso reclamar não. Para a nossa campanha, que é uma campanha barata, eu estou conseguindo fazer, eu poderia fazer mais, né? É o que eu te falei. Você competir com um cara que tem 2 milhões, tem 400 mil, 500 mil, 700 mil, 800 mil, é difícil. Né? Obviamente que eu não tinha expectativa de juntar 800 mil reais de doação. Não era isso. Mas até que dentro do que eu consegui, dá para fazer alguma coisa. A gente consegue principalmente fazer, a gente precisa gravar um bom material, a gente precisa ter mídia social, né? A gente precisa fazer... eu ganhei muita coisa, né? Muita gente me deu, não em dinheiro, mas pagou, por exemplo, material, né? Então isso ajuda muito, né? Mas te confesso que eu achei que era mais fácil, eu achei que mais gente ajudaria. Então, mas aproveita que a gente está falando disso, fala pra gente qual que é a vaquinha, quem quiser doar, como é que faz? Eu tô agora, na verdade, assim, tem a vaquinha, né? Leonardo Vidal BR, né? Falou, Léo, pode doar R$1, cara. Se quiser doar R$1, pode doar. Eu tenho pedido agora para as pessoas que têm me procurado doar direto na conta de campanha. Depois só procurar na minha rede social, porque primeiro que é mais rápido e não tem a taxa da vaquinha, né?
Mas se quiser doar, porque na vaquinha é mais fácil, na vaquinha você faz um Pix, né, faz direto. Apesar que na conta agora também faz direto. Porque é só explicar para as pessoas, o Rafael, a vaquinha a gente começa antes de ter CNPJ de campanha e conta de campanha. Então, por isso que a gente faz a vaquinha. Mas agora as pessoas que me procuram, e algumas pessoas continuam procurando, quero fazer, eu já passo direto a conta de campanha, que é o CNPJ da campanha, que está disponível nas minhas redes e tal, e tem a vaquinha também, né? A vaquinha é o... Rapaz, eu até esqueci qual é o endereço da vaquinha. Mas é só... Deixa eu até olhar aqui, ó. Vou olhar aqui rapidinho, ó. Rapidinho. Porque pode doar a partir de R$1. E a doação de R$1, cara, aí fala assim, bom, R$1 vai ajudar? Vai. Sabe por que vai ajudar? Mostra engajamento das pessoas. Isso. Nem todo mundo pode doar dinheiro. Então, o cara que quiser doar R$10, R$5, R$20, né? Fique à vontade. É votolegal.com.br/Leonardo Vidal. votolegal.com.br/Leonardo Vidal. Não tem o BR, não, desculpa. Léo, sabe por que é bom a gente falar isso para eles? Pelo seguinte, 5 bilhões de reais foram destinados do nosso dinheiro para a campanha dos demais políticos todos aí que não são do Partido Novo. E desses 5 bilhões de reais, Léo, quanto que você pegou para fazer sua campanha? Zero. Zero? Zero. Zero. E aí, isso é importante a gente falar. Na verdade, não só eu, todos os candidatos do Novo. E diferentemente lá da eleição de 2018, Rafael, que falavam que a gente fazia populismo, porque muita gente faz isso, né? Nós, esse ano, tínhamos dinheiro. O Partido Novo tinha 87 milhões, 89 milhões, salvo engano, para usar para a campanha. Dava uma boa grana, já fiz essa continha, dava uma boa grana para fazer a campanha. Se dividir para os candidatos, né? Mas o Novo, por princípio, acha, como a gente luta para que não tenha dinheiro público, o exemplo move, né? Então a gente acha que não deve usar, apesar de podermos usar se assim desejássemos, né? Lá atrás, né, em 2018, o pessoal falava, a gente não tinha, né? Porque a gente era um partido novo, literalmente, né? Tinha a cláusula de barreira, a gente não tinha fundo eleitoral. É fácil falar quando não se tem. Não, agora nós temos. 80, já na eleição de 2020 já tínhamos, e na eleição de 2022, 87 milhões de reais que o Novo devolveu por princípio. Porque se a gente luta contra, não tem sentido a gente pegar esse dinheiro e usar agora, né? Então, e aí eu usei zero. Eu não, todos os candidatos novos, zero. Léo, a gente sabe que os deputados eles têm uma série de privilégios, né? Quando eles entram no cargo público. O que você acha de privilégios e o que você pretende fazer com os seus? Pois é, Rafael. Outra pergunta muito importante das pessoas saberem. Não é que eu faria isso de qualquer forma. E há uma garantia, porque nós assinamos um documento junto ao partido abrindo mão desses privilégios. Auxílio paletó, carro oficial, tem auxílio carta, né? Auxílio selo, diminuir 50% da verba de gabinete. Precisa de dinheiro para trabalhar, claro, você precisa de assessores. Mas a gente assina um documento 50%. Isso não é... eu faria isso, mas há uma garantia para o eleitor, porque assim, nós assinamos um documento junto ao partido. E se não cumprirmos, o partido pede o nosso mandato. Isso dá uma segurança para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo aí, e para o eleitor de um modo geral, que nós vamos economizar. Quando o candidato do Novo fala assim, economizei 5 milhões, não é papo furado, porque é fiscalizado. O Rafael está aí, o Rafael nos fiscaliza. O eleitor nos fiscaliza. Vai lá, entra na divulgação de contas, que é pública. Se a gente passar do documento que nós assinamos, o partido pode pedir nosso mandato. Então não tem, mesmo que eu fale aqui, não quer acreditar em mim, não, documento assinado, tem que assinar o documento, porque senão eu não sou candidato, eu não sou aprovado como candidato no Partido Novo. Então, não obstante de eu achar que isso é importante, há um documento formalizado que dá segurança que nós vamos ter que economizar, que nós não vamos, que a gente abre mão de privilégio, por exemplo, eu posso citar aqui, carro oficial, que eu me lembro bem rapidamente, carro oficial, auxílio paletó, cara, auxílio paletó, isso bate no meu estômago. Um deputado que ganha 20 e tantos mil reais, 30 mil reais, não tem dinheiro para comprar a própria roupa, cara. Isso é de uma loucura, cara. O cara ganha, acho que é 32 mil reais o salário de... Não tem dinheiro para comprar roupa.
Quem que paga a sua roupa, Rafael? Eu mesmo. Essa camisa bonita do Novo aqui, né? O pessoal falou, pô, me arruma a camisa do Novo. Não tem como te arrumar a camisa do Novo, eu pago, eu vou entrar lá no site e compro. 30 e poucos reais essa camisa. Excelente a camisa. Eu pago a camisa. Como é que um deputado ganha 32 mil reais, vai falar que não tem dinheiro para comprar um terno? Não precisa comprar um Armani, não. Compra um terninho, né? Compra um terninho de 200 reais, vai ficar do mesmo jeito, cara. Vai ficar bonito do mesmo jeito, pô. Mas o cara tem lá 4 mil e poucos reais por mês. O cara, ele tem auxílio moradia. Você mora onde, Rafael? Alguém te deu uma casa para você morar? Né? Assim, cara, são coisas assim que realmente... Eu acho assim, claro que você tem que ter, no exercício do seu mandato, algumas coisas que não tem como você pagar. Vou te dar um exemplo, porque eu vou falar aqui para o pessoal falar que é hipocrisia. A sua base é no Rio de Janeiro. Então você tem que vir para o Rio de Janeiro porque você tem que conversar com as pessoas. Você é representante do Rio de Janeiro. Ok? Você vai para Brasília porque você trabalha em Brasília. Esse translado, eu acho que é mais do que correto que tenha um subsídio para você fazer, para você vir para o Rio de Janeiro, para você vir para a sua cidade e ir para Brasília, porque Brasília está longe. Isso eu acho aceitável porque faz parte do trabalho do deputado e até a sua base. Ouvir as pessoas, né? Fazer a política regional, que eu tanto defendo. Isso eu acho justo. Agora, roupa, auxílio paletó, por exemplo, eu preciso ir até, dentro do meu mandato, eu preciso ir até Campos para fazer uma reunião com o prefeito para verificar uma coisa. Esse translado é justo que seja feito, né, com o recurso do erário público, porque o cara está indo lá trabalhar. Agora, o cara tem um carro que ele usa ao bel prazer, né? Como é uma empresa, eu trabalhei em grandes empresas, eu tinha carro à disposição para o trabalho, né? Não para passear final de semana para fazer minhas coisas, era o meu carro, né? Agora, para trabalhar, eu acho que faz sentido. Mas a impressão que dá é que isso está tão intrínseco, né? Está tão entranhado, que você vê essa ojeriza que isso causa na gente, essa verdadeira espécie que a gente sente quando a gente escuta isso, que embrulha o estômago, ele é introjetado nas demais pessoas que estão nesse meio político, que estão nesse espectro, que eles acham que isso é um direito natural dele, tudo que ele passou, tudo que ele deixou de passar, e ele goza desses benefícios sem uma dor na consciência. Isso daí eu tenho certeza absoluta. Tem um deputado de São Paulo que fala isso, né? É ilegal? Não. Então eu tô dentro, né? O Frota, né? Ele fala isso. Não, é ilegal? Não, se não é legal, é imoral, mas não me importa. Tá na lei, é comigo mesmo. E é por isso que o Novo agrega tanta gente boa. Todo mundo fala, o pessoal do Novo deve ser hipócrita, porque não pode todo mundo pensar dessa forma. A pessoa pensa dessa. Não é que todo mundo que entra pro Novo começa a pensar dessa forma. É que o Novo ele conseguiu agregar várias pessoas. É o contrário. O cara entra porque pensa assim, né? Ele não passa a pensar dentro. Ele entra porque ele pensa assim, pô. O Partido Novo ele consegue aglutinar pessoas que têm esse raciocínio, que têm esse caráter. Então não é que a gente foi doutrinado pelo partido, nada disso. Pelo contrário. O Novo ele deu voz a uma coisa que a gente sempre acreditou, que a gente sempre pensou, independente se é esquerda e direita, é centro, qualquer coisa do gênero, a gente tem certos valores que a gente compactou com o partido. Né? Isso é importante, Rafael. Eu tenho muitos amigos aqui, né, até pelo meio que eu hoje estou, meio, né, acadêmico, muitos amigos que são inerentemente de esquerda. E eu adoro conversar com eles, porque visão de mundo, pontos de vista diferentes, ideologia, é para ser discutido. Política é feito discutindo com quem pensa diferente. Né? O que não dá para discutir, o que é indiscutível, são valores do tipo, né? Se eu posso me dar bem, eu me dou bem, não interessa. E aí, seja de direita, seja de esquerda. Discutir, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Discutir se o Estado tem que ser maior ou menor é uma discussão boa de travar, de forma honesta, né? De forma, o cara realmente entende que a população é muito desprovida de capacidade, porque é isso que o cara no frigir dos ovos fala, né? E aí o Estado precisa ser uma mãe para ele.
Isso eu discuto numa boa. Não concordo, mas discuto. Desde que ele esteja fazendo isso de forma honesta. Que ele não queira fazer isso para se beneficiar. Né? Então, isso é importante. E mais, e eu repito, a política é feita para discutir com pessoas que você pensa diferente. Porque senão é fácil. Eu discutir com você que pensa exatamente como eu é muito fácil. É muito tranquilo. O legal e importante é você discutir com quem pensa diferente. Entrou uma amiga minha aqui, uma prima minha, Mariana. Mariana é funcionária pública. Ela falou, a gente sempre conversa sobre o Novo. E ela está falando ali, a surpresa em conhecer um candidato do Novo que também é servidor público. Tem, Mariana, eu falei para você que tinha. Tem mais, tem outros. A gente quando tá nessa seara aqui, tá nessa luta diária, né? Nossa, independente se você é funcionário público ou não é, você querendo um Brasil melhor, aqui é seu lugar, viu? Né, Léo? Então, eu vou falar para ela o seguinte, ó, tem vários colegas lá que são servidores, e aí são servidores do ensino, que estão comigo e não abrem. Sabe por quê? Porque eles são bons servidores. Não que os outros não sejam, mas eles são bons servidores. Eles entendem que nós somos servidores. Nós não estamos lá para ser servidos. Nós somos servidores. Nós temos que servir a população e não ser servidos. Né? Isso é importante. Ó, o Renezão Freitas também está aí, ó, entrou, não sei se ele está indo, ó, vou até dar um oizinho para ele, ó. Nosso candidato do Rio de Janeiro também, deputado federal. Né? Então, voltando à questão do servidor, né, o servidor não tem que ter privilégio diferenciado do outro. Ele tem que fazer o trabalho dele, ser bem remunerado, se ele for competente, né? Como qualquer outro funcionário. Tem uma questão, sim, Rafael, que é polêmica, da questão da estabilidade, e eu vejo muito isso, via isso quando eu estava no SAI. Tem determinadas funções, se o cara não tiver estabilidade, o uso político ia fazer com que a máquina fosse muito pior do que é. Se o cara não puder exercer o trabalho dele com independência. Uhum. Mas é uma discussão, talvez, para uma outra live. Vai ficar 3 lives falando sobre isso. Isso é verdade. Se alguns tipos de servidores não tivessem a prerrogativa de ter segurança no trabalho, seria um problema. Mas, obviamente, que muitos, e aí, desculpem, se a sua prima não vai gostar muito, se encostam nessa condição de ter, né, a estabilidade do trabalho. Aquela questão da avaliação como que é? As avaliações, né? Eu esqueci o termo que eles usam agora do funcionário público, eu acredito que tem que ter, né? Tem que ser avaliado, né? E também não pode, eu entendo a questão da estabilidade, entendo que tem que ter, entendo que pode ser uma ferramenta de chantagem, alguma coisa do gênero, se ele não tiver a estabilidade. Mas todo mundo está sujeito à fiscalização, todo mundo está sujeito a ser avaliado, né, Léo? Nosso trabalho ele tem que ser avaliado. Se ele está entregando... Tem que ser avaliado. Isso a gente passa, a gente como empresário passa. Se nossa gestão da empresa não estiver tendo entrega, o destino fatal nosso é quebrar. Isso é certo. É isso. É não conseguir escolha do nosso funcionário. É isso. Rafael, acho que a gente tem que caminhar para o final aqui, porque senão daqui a pouco a gente vai cair por causa do tempo do Instagram aqui, né? Já está quase 1 hora falando aqui já, ó. E a audiência tá boa, 66 pessoas, tá bom, pô. Boa demais, fiquei muito satisfeito. Só mais uma coisa para a gente acabar aqui, Léo, o que eu queria te perguntar desde o começo. O que você acha que é a função primordial do Estado? Né? O que o Estado faz que ele não deveria fazer e o que ele não faz que ele deveria fazer? Rafael, de forma assim, bem até simplória, tá? O Estado tem que cuidar da segurança, porque é inerentemente uma atividade que o Estado tem que ser o mediador, né? Porque tem que mediar um eventual conflito, então a segurança, do ponto de vista amplo, é uma prerrogativa do Estado, eu acredito muito nisso. A educação e a saúde seriam o que o Estado tem que se preocupar, numa forma simplória de pensar. Eu não sou hipócrita. No Brasil, essa discussão ela é bem mais ampla, né? Porque nós somos um país pobre, nós somos um país de pessoas sem na sua maioria, sem grande formação, sem grande instrução, então não dá para ser o liberalismo que a gente defenderia, por exemplo, em alguns países desenvolvidos da Europa.
né? A gente luta para que isso chegue. Hoje, não dá para falar que vai ser só isso. Nós precisamos, sim, de uma questão social, porque a população ainda precisa. A gente tem que caminhar, a gente tem que lutar para que cada vez precise menos. Mas hoje eu seria hipócrita falar assim, não, vamos privatizar tudo, né? Vamos privatizar tudo e vamos ficar... Não, eu confesso que isso não é tão simples assim. Vou te dar um exemplo claro aqui, para você entender a minha posição. Correios, para mim, privatiza hoje. Petrobras, vamos discutir. Porque tem uma questão realmente mais ampla do que simplesmente ter uma empresa ou não, principalmente porque trata de subsolo, trata de riqueza e tal. Para o pessoal entender o meu posicionamento. Num estágio avançado, de forma simplória, saúde, educação saúde, educação e segurança. Só que no Brasil, eu ainda vejo que nós precisamos caminhar em alguns aspectos antes de falar privatiza tudo, e eu eu defendo isso, tá? Não dá para falar privatiza tudo. Não é privatiza tudo, porque não é tão simples assim. Isso pode servir na Noruega, pode servir, né, hoje, né, na Suécia, né, e dá. Né? No Brasil, ainda não dá. É uma constatação triste, mas é uma constatação, na minha visão. Meu amigo, deixa as suas considerações finais aí para o pessoal. E eu agradeço pela presença de todo mundo. Foi uma live muito bacana. Obrigado, Léo. Obrigado a todos. Deixa as palavrinhas finais aí para o pessoal e deixa seu número mais uma vez para a gente, né? Gente, obrigado aqui, Rafael, por provocar a live, né? Por provocar aqui esse papo. Obrigado às pessoas que estão assistindo. Entrou muita gente aqui bacana, muita gente que eu consegui ver aqui que participou, né? As pessoas que eu não falei o nome, desculpa, mas porque realmente entra e sai algumas pessoas aqui, eu não consigo ver, né? Meu número é 3055, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Votando no Leonardo Vidal, você está votando numa legenda ímpar, numa legenda que vai ter um bom representante, né? E votando no Leonardo em particular, vai ter um representante do Sul Fluminense. Eu sou o único deputado federal da região Sul Fluminense que tem domicílio eleitoral e vida concreta no Sul Fluminense, né? Vou legislar para o Estado e para o país inteiro, mas, obviamente, tem uma questão regional inerente à minha família, à minha formação profissional e pessoal, né? E um carinho especial aqui pela região sul-fluminense. Temos que tirar o estado do Rio de Janeiro desse buraco que ele está, temos que tirar o Brasil desse caminho que a gente não sabe para onde vai, né? E particularmente a região sul-fluminense, com um representante no Congresso Nacional. Léo, muito obrigado, meu amigo. Tamo junto. Obrigado, Rafael. Forte abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Um abraço. Pessoal, boa noite a todos aí. Obrigado.